Deus que nos é trazida no livro de Jeremias, conhecido como o profeta chorão, o profeta das lamentações. Jeremias, que é contemporâneo de Daniel e de Ezequiel. Enquanto Ezequiel ministrava aos cativos junto às margens do rio Quebar, Daniel ministrava na corte babilônica. E para Jeremias fica um dos ministérios mais difíceis, que é exortar um povo que não estava na direção de Deus, um povo idólatra, e um povo que agora jazia nas mãos do inimigo. Livro do profeta Jeremias é um livro riquíssimo em ensinamentos. E eu quero falar nessa tarde algumas coisas a respeito dessa passagem. A primeira delas é 3 verdades no texto de Jeremias 18. Primeiro precisamos entender algumas coisas importantes. Deus, sempre que falava a alguém, preste bem atenção que o Senhor sempre começa dizendo: levanta-te. Ou seja, Deus não fala com aqueles que querem permanecer caídos, com aqueles que querem permanecer de bruços, com aqueles que querem permanecer no vale de lágrimas. O ser humano, ele precisa, nesses dias em que vivemos, principalmente, ele tomar uma posição e começar a pensar e a meditar: o que farei da minha vida? Depois que se faz 50 anos, você começa a meditar, a pensar de como vai ser a sua velhice. Você se lembra de erros que cometeu, de fatos que você não fez de maneira correta, que poderia, se tivesse a oportunidade de fazer novamente, faria diferente. Mas o tempo, ele é cruel. O tempo, ele não para. Sempre seguimos em direção ao final das coisas. Mas enquanto estamos aqui, precisamos entender algumas verdades essas que trago no livro do profeta Jeremias. Primeira verdade que vemos nesse texto é que Deus aqui, ele é comparado a um oleiro. Um oleiro, aquele que trabalha com uma das matérias-primas mais, diria, desprezadas do mundo, que é o barro. Mas Deus, ele consegue desse barro fazer vasos de excelência, vasos para serem usados na sua obra e no seu reino. Nossas vidas não estão nas mãos de uma força invisível, tampouco estamos sujeitos ao que chamamos de destino cego. Não, as nossas vidas, elas estão nas mãos de um oleiro, que é um Deus todo-poderoso. A primeira verdade é essa: Deus não é apenas nosso Criador, Ele também é nosso Pai, e Ele também é um oleiro, o nosso oleiro, e tem uma preocupação pessoal com a vida de seus filhos. Veja só o que diz no livro de Isaías, no capítulo 68, 64, Isaías 64, e versículo 8, diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro,
e tu, o nosso oleiro. E todos nós somos obras das tuas mãos. Amado, existem pessoas que dizem assim: eu faço o que eu quero, eu faço o que me vem na telha, eu sou dono da minha vida. Aquele que entrega a sua vida a Cristo, ele não pode mais dizer isso. Ele tem um ser todo poderoso que rege a sua vida, que rege os seus caminhos, que protege os seus filhos e que, acima de tudo, trabalha como um oleiro. E como oleiro, Deus, ele tem todo o poder para operar como quer, da maneira que quer, na hora que quer, usando quem ele quer. Deus também tem um plano, porque todos nós que aceitamos a Cristo temos um plano celestial. Em Filipenses capítulo 1 e versículo 6 diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse é o oleiro. Deus é o oleiro. A segunda verdade que temos nesse texto é que o homem, nós, somos o barro. Eu vejo muitas pessoas na época de hoje, muitos e não poucos, querendo ser vasos. E dizem até que são vasos usados na casa de Deus. Amados, a verdade é que antes de querer ser vaso, você tem que aprender que você é barro. Segundo os estudiosos do nosso planeta, os geólogos, existem cerca de 200 tipos de barros na superfície do nosso planeta Terra. Ou seja, no mundo em que Deus fez, há 200 tipos de barro. Barro, aquele barro que você encontra quando você cava, né? E você encontra depois da areia, depois de uma certa camada de mistura de areia e barro, você encontra o barro, a argila. Pois é, nós somos barro. E o interessante é que, segundo os estudiosos, existem 200 tipos de barro, mas nem todo barro dos 200 serve para fazer vaso. Eu tenho uma verdade de Deus para você nessa tarde. Você que me ouve aqui no Instagram, você que me ouve no Facebook. Você, amado, não é um qualquer. Você não é um Zé Ninguém. Mesmo que alguém tente te humilhar e dizer que você não é ninguém, eu quero te dizer que Deus te escolheu do mundo para a sua igreja, porque você não é um vaso ruim, não é um barro ruim, você não é um barro que não presta, você serve para fazer esse seu barro que você é virar um vaso nas mãos de Deus. Alguém pode até dizer que você não tem valor, mas para Deus você tem valor. Você estava no mundo, Deus foi lá e catou você. E pegou você para ser um vaso nas mãos de Deus. Mas o interessante, amados, que o barro, ele tem algumas características para que você entenda o porquê que você está passando por essa situação. Porque muitas pessoas dizem assim: se eu sou escolhido de Deus, se eu sou filho de Deus, se Deus me escolheu, então por que eu passo por isso? Deixa eu te explicar. O oleiro, quando ele pega o barro para fazer o vaso, ele não pega o barro e assim que recolhe o barro já sai moldando, não. O barro,
ele tem um processo. Então o que é que ele faz? Ele pega aquele barro, ele joga lá no canto da parede, escute, lá no canto da parede, e vez ou outra ele vai lá e molha aquele barro, e pisa aquele barro, pisa com os pés. Aí você fica dizendo, por que estão fazendo isso comigo? Por que é que eu sou pisado? Por que é que eu sou humilhado? Por que é que as pessoas me esqueceram, me colocaram no canto? Ei, Deus está trabalhando o barro, Deus está te amassando barro, Deus está fazendo você ser temperado barro, porque quando você estiver um barro liguento, um barro que sirva para fazer vaso, aí sim Deus vai fazer de você um vaso de honra. Mas até lá, você precisa entender quem você é nessa passagem de Jeremias, porque tem gente que quer ser o profeta. Hoje nós vivemos a época dos profetas, mas ninguém quer sofrer mais, ninguém quer passar mais por luta, ninguém quer ser o barro nas mãos do oleiro. O oleiro, ele deixa o barro lá, e por algum tempo ele nem liga para o barro, deixa o barro lá, e o barro fica quieto lá, sozinho. Ei, você, tenha calma, Deus está trabalhando na sua vida. Não é porque você está aí sozinho que Deus te abandonou, te deixou a ver navios. Não, é porque Deus está trabalhando. Deus quer que você dê liga, Deus quer que você vire um barro que sirva para fazer um vaso, porque o que Deus vai fazer na sua vida é grande. Nessa tarde, entenda, barro, antes de você querer ser vaso, você tem que aprender a ser barro. E Deus, como oleiro, ao fazer o vaso, o oleiro, ele trabalha com medidas de tempo. Por isso que em Eclesiastes está escrito que há propósito, há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E na casa do oleiro há uma roda. E ela é pressionada pelos pés do oleiro, e aquela roda gira, e quando aquela roda gira, ele começa a moldar com as suas mãos o barro, mas se for numa velocidade acelerada, o barro se desmancha. Então tem que ser naquele passo determinado por Deus. Ei, espere um pouquinho mais, tenha mais paciência. Deus está trabalhando da maneira dele correta. Os dias, medidas de Deus, as horas de Deus, os minutos de Deus, os segundos de Deus não são as medidas do nosso tempo. Deus trabalha de maneira diferente. Deus é atemporal, mas não se preocupe, Deus está no controle. Também é necessário uma aplicação correta nas mãos do oleiro. Ele não pode imprensar demais, senão o barro fica disforme. Ele molha a sua mão e vai ali, com movimentos delicados. Amados, Deus cuida de você. Se você ainda está de pé, porque Deus tem, te moldado. Deus tem te preparado. Deus tem te moldado. Você vai sair desse processo como um vaso de honra. Mas é necessário outra coisa que o barro ele tem que fazer. O barro bom que Deus trouxe do mundo para fazer um vaso. O que é? Ele tem que ter o rendimento do barro. Ou seja, o barro ele se rende às mãos do oleiro. O oleiro faz do barro o que bem quer. Nessa tarde, entenda, se você quer sair vitorioso, se renda nas mãos de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Mas, amado missionário, eu tive um problema, tive uma queda na minha fé. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Barro não quebra, barro desmancha. A expressão quebra aqui é porque vem do original do hebraico, mas no original o que significa desmanchou-se, derreteu-se, espalhou-se. Nessa tarde é tarde de voltar às mãos do oleiro. Nessa tarde eu quero te dizer, Deus quer fazer de você um vaso novo. Deus quer fazer de você um vaso de honra. Não importa quais sejam os teus defeitos, os teus pecados podem ser vermelhos como a escarlate, mas se tornarão brancos como a neve. Se você aceitar de vez, de você aceitar de uma vez por todas, render-se às mãos do oleiro. Nessa tarde, Deus manda te dizer que você é um vaso nas mãos dele. E se você ainda não é vaso, aprenda a ser barro. Mas de uma coisa pode ter certeza: o oleiro, que é dono da minha e da tua vida, nessa tarde, ele te diz: eu sou o oleiro. E não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó casa de Israel. Que Deus em Cristo os abençoe, meus queridos, e que essa palavra possa entrar no seu coração e te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos de mais louvor nessa tarde.